Cresceu rodeado de música, herança direta de um pai apaixonado por fado, MPB e jazz. Ainda adolescente, começou a tocar em bandas de liceu e descobriu a rádio, a promoção de eventos e o mundo editorial. Foi na faculdade que as primeiras canções mais sérias começaram a surgir, escritas em inglês, refúgio tímido e inspiração literária. Apesar disso, o português sempre o acompanhou, talvez por causa das guitarras e vozes dos discos antigos que ouvia em casa. Lisboa, os filhos e a maturidade deram-lhe finalmente a coragem de cantar na sua própria língua, e essa transformação pessoal e artística ganhou forma com o regresso de África, já depois da pandemia. Decidiu então desenvolver ideias antigas e, para isso, voltou a reunir-se com um cúmplice de longa data, responsável pelos arranjos e coprodução do projeto. O resultado é uma nova etapa mais íntima e o seu disco de estreia, em nome próprio, chama-se Areia Branca. O Afonso Rodrigues é o convidado desta semana do Carlos Bastos no Música.pt. Sou Dom Afonso, seja muito bem-vindo. Estás muito bom? obrigado, estou ótimo, muito obrigado pelo Estás convite. contente? Tem um disco novo, agora em português, que é uma coisa completamente diferente. Tiveste a ganhar coragem, foram uns anos para ganhares coragem. É um bocado, e para ganhar coragem e para ganhar também capacidade de fazer, não é? Porque às vezes não é só coragem, às vezes também é preciso a gente saber um bocadinho o que é que vai fazer. E eu tinha esta ideia há muito tempo e este desejo há muito tempo, mas a verdade é que não sabia muito bem o que é que queria fazer. E às vezes a gente precisa de esperar até ter uma ideia do que é o caminho, não é? E foi isso que aconteceu no meu caso. Foram uma data de anos em que eu fui sempre fazendo música em inglês e fui sempre fazendo discos em inglês. Na parte de trás da cabeça tinha sempre esta ideia de fazer um disco em português, mas era uma coisa que, como eu não dedicava propriamente tempo à escrita e como eu não investia nisso, na ideia, a ideia acabava por nunca se materializar. E tinhas outra carreira paralela, quer dizer, ao fim e ao cabo, Sim. a transição de Sean Riley and the Slow Riders para este trabalho a solo, a transição do inglês para o português, enquanto mantinhas o projeto também ativo e a trabalhar no projeto, era daquelas que estava arrumado lá numa prateleira atrás. Sim, eu não estou completamente certo que as duas coisas não possam coexistir, mas acho é que, do ponto de vista criativo, principalmente numa fase de arranque, a dedicação que eu tinha que pôr nisto para conseguir concretizar este projeto em português obrigava-me a desligar realmente um bocadinho da escrita em inglês. E então acho que só após eu ter lançado o último disco, o Andalucia, com o Paulo Furtado, é que eu realmente decidi, ok, este é o momento em que eu vou transformar isto na minha prioridade e vou dedicar tempo e intenção a esta ideia de escrever em português. Então qual é que foi a motivação? O que é que mudou? A motivação principal foi o facto de que era uma coisa que eu há muito tempo queria fazer e era uma espécie de prova de fogo. Eu queria ver se era capaz de fazer ou não, não é? Porque eu cresci em casa dos meus pais, ouvia-se música portuguesa, muita. Tenho muitas referências da música portuguesa cantada em português. E tenho muita ligação a alguns dos escritores de canções da língua portuguesa. E para além da música também deves ter uma biblioteca simpática e portanto também gostas de ler em português? Sim, também gosto. Apesar daí, vou ser sincero, provavelmente os autores que mais me marcaram são quase todos americanos. Apesar de ler em português, já li algumas versões originais, mas a maioria das vezes leio em português, mas os autores que mais marcaram são americanos. Mas voltando um bocadinho atrás, o que é que acontece? Quando eu ouvia e crescia a ouvir discos do Zeca Afonso, do Sérgio Godinho, do Jorge Palma, etc., e eu via como aquelas canções eram escritas, havia em mim um desejo de um dia conseguir escrever canções daquelas. Porque, não sei explicar isto de outra maneira, e espero não ser desrespeitoso com ninguém, e muito menos com o meu passado e com aquilo que eu fiz até agora, que tenho muito orgulho naquilo que fiz, em todos os discos que fiz, mas parecia-me sempre, a mim que era um outsider da escrita em português, que escrever um disco desses era uma obra um bocadinho maior, um bocadinho mais complexa, um bocadinho mais difícil de executar, para mim, estando na minha posição que vinha do inglês, não é? E então tinha esse objetivo, de tentar provar a mim mesmo se eu era capaz ou não de um dia fazer um disco desse. Que acontece a muita gente, que é ter exatamente essa dificuldade de conseguir transpor para português, fazendo com que aquilo soe bem, que seja uma coisa com alguma pinta. Lá está, só nisto nota-se a diferença, não é? Tu queres dizer, é uma coisa cool, soa-te logo de uma maneira, depois queres dizer com pinta, já
este não é um trabalho fácil. Não, eu lá está, eu tenho tido esta conversa ultimamente com muita gente, e eu acho que se tu sempre escreveste em português, provavelmente não sentes tanta dificuldade em escrever em português, porque esse sempre foi o teu meio. Eu acho que para quem vem da escrita em inglês, depois a transição é realmente mais difícil, porque efetivamente eu acho, e isto é uma opinião e é pessoal e vale o que vale, mas na minha experiência é realmente mais difícil tu dizeres alguma coisa cool ou com pinta, usando as palavras que estavas a usar, Certo. do que em inglês, porque em inglês na verdade qualquer coisa que tu digas acaba por ir parar a esse sítio, não é? Mais yeah, menos yeah, mais baby, menos baby, mais I love you aqui ou acolá, e a coisa está sempre composta, não é? E no português há ali um equilíbrio às vezes ténue entre dizeres uma coisa que é altamente poética ou dizeres uma piroseira. Mas também ter feito a coisa bem, porque a Sean Riley and the Slow Riders, para muitos era uma banda não portuguesa. Sim, isso foi uma coisa curiosa que nos foi acontecendo durante o tempo. Começou logo no início, e que havia muita gente que realmente achava que a banda não era Eu não vou portuguesa. dizer se vocês eram ingleses, se eram da Nova Zelândia, se eram australianos, mas pensavam que não eram portugueses. Sim, aconteceu desde sempre, desde que começámos a passar na rádio, desde os primeiros concertos, aconteceu desde sempre gente que realmente tinha um entendimento que a nossa música não era portuguesa. Talvez porque, além da escrita em inglês, havia também um tipo de música que não era muito praticada em Portugal, principalmente no início do projeto. Nós estávamos muito ligados àquela linguagem americana, não é? E então isso também não era na altura ainda muito comum cá, e então se calhar associado à língua que também era o inglês, se calhar as pessoas naturalmente assumiam que não éramos de cá, mas não é o caso. Toda a gente é de cá e nascida cá, com pais nascidos cá, não há nada. Tu és de onde mesmo? Eu nasci nas Caldas da Rainha. Também eu. Sério? É engraçado. Eu não Mas passei... só lá fui nascer mesmo, porque depois sou natural de Toguia da Baleia Peniche. Portanto, ok. Não, só fui mesmo nascer às Calas. Cresceste nas Calas? Não, fiquei lá até aos 5 anos. Eu sou um híbrido, a família do meu pai é das Caldas da Rainha há muitas gerações, avós, bisavós, trisavós, isso tudo, de uma zona que é o Coto, que é uma aldeia perto ali do centro das Caldas. Portanto, estou aí altamente enraizado do ponto de vista paterno. Do lado materno, a minha mãe nasceu em Lisboa, depois acabou por ir mais tarde viver para as Caldas. Eu nasci nas Caldas e aos 5 anos fui viver para a Leiria. Portanto, não tive, além dessa ligação umbilical e genealógica às Caldas, não tive propriamente um grande desenvolvimento nas Caldas. Mas ao distrito, sim. Ao distrito, sim. Leiria assim de uma maneira. Aliás, eu quando olhei para o nome do álbum, eu fiquei a pensar, porque Areia Branca é a praia ao meu lado, quase, sim, praticamente. Eu sou São Bernardino e a Areia Branca fica lá ao lado. Fiquei a pensar, isto será aqui uma referência à Areia Branca ou é mesmo só às Areias Brancas? Não, é uma referência direta à Praia da Areia Branca. Porque quando nós começámos a trabalhar este projeto, eu e o Filipe tinha na altura uma casa na Praia da Areia Branca. E essa casa foi o nosso primeiro estúdio, refúgio, para onde nós íamos ao fim de semana trabalhar os arranjos das canções. Não chegou ao final do disco, depois entretanto ele vendeu essa casa e nós passámos para uma outra casa numa outra praia, que é a Praia do Pedrógão, perto de Leiria. Mas de facto o projeto começou a tomar forma na Praia da Areia Branca. Tu nunca sabes, não é? Eu vou lá beber o café, sossegado, vou comer um gelado e então vão vocês a trabalhar na casa ao lado. Tu nunca sabes o que é que está a acontecer na casa ao lado. Nunca sabes, é verdade. E então, depois ele acabou por vender essa casa e nós acabámos por continuar este projeto numa outra casa na Praia do Pedrógão, mas mantínhamos esta temática dominante de estarmos em frente à areia e estarmos em frente ao mar. Todo o disco foi construído nesse espaço e, portanto, a ideia da Areia Branca, além de ser factual, depois foi tomando também uma outra dimensão mais imagética, se assim quisermos. E em última análise, há uma ideia para mim de associar a Areia Branca a uma espécie de tranquilidade e de paz, não é? E então quando o título se concretizou no disco também era só isto, não era só a praia da Areia Branca física, mas também a Areia Branca como imagem. Certo. Mas mantiveste o singular e não as areias brancas, sim, portanto continua a ser a Areia Branca. Há aqui também areia da África. A dada altura, sim, isto basicamente a história começa, como eu dizia há muitos anos atrás, praticamente há tanto tempo quanto
quanto tempo comecei a escrever em inglês. É mais ou menos nessa mesma altura que eu começo a tentar, não diria tentar esboçar nenhum tipo de ideia, mas pelo menos pensar na ideia de que um dia gostaria de fazer um disco em português e um dia gostaria de conseguir escrever em português. Mas isto passa-se uma data de tempo, depois entretanto vem uma pandemia. No momento dessa pandemia a minha vida muda, como a de toda a gente, não é? Radicalmente, e eu passo a ter bastante mais tempo em casa, e nessa altura em que tenho mais tempo em casa começo realmente então a tomar a decisão de investir algum tempo e intenção na escrita em português, e começo a pôr algumas palavras no papel. Depois a vida retoma mais ou menos o seu ritmo normal, eu concluo o disco de Slow Riders que estava a fazer e edito o Life em 2021, depois ainda edito o Andalucia, um disco que eu fiz com o Paulo Furtado, tudo em coisas em inglês, mas aí já andava a escrever em português nos bastidores, e depois de repente estou uma altura fora de Portugal, vou realmente para a África, e acaba por ser nessa viagem que... África onde? Malawi, pé de Moçambique. Que curiosamente é um país onde se fala inglês, nem sequer tem nenhuma ligação a Portugal nem à lusofonia, mas curiosamente às vezes é quando nós estamos afastados da nossa zona de conforto e daquilo que conhecemos melhor, que nós ganhamos alguma objetividade, capacidade de análise, de reflexão, etc. E aí nessa viagem eu decidi, ok, agora isto vai ser mesmo a minha prioridade, e acabei por esboçar até algumas canções depois enquanto estava nessa viagem. Sentiste saudades do português quando não tinhas o português? É provável. Já vais contar mais sobre a sonoridade deste Areia Branca, mas calhar melhor ouvirmos um bocadinho de música, não é? Pode ser. Agora vamos embora. O meu convidado hoje é o Afonso Rodrigues. Já nem sei quantas vezes quiseste fugir para acabar sempre aqui, e avisei que não vale dizer que se vai se não é até ao fim. Só eu sei quantas voltas tive que dar até aprender que confiar em alguém é quase sempre entrar a perder. Mas haja força, irmão, tens que largar a mão, tens que arrancar de vez e esquecer o coração. Haja força, irmão, tens que largar a mão, tens que arrancar de vez e deixar o coração. Que aqui nunca vai dar nada de ser, o teu destino é nascer para morrer. Nunca vai dar nada de ser, o teu destino é nascer para morrer. Acordei sem saber onde estava ou sequer se queria saber, e pensei que os dias entregues à sorte são melhores de viver. Haja força, irmão, tens que largar a mão, tens que arrancar de vez e esquecer o coração. Que aqui nunca vai dar nada de ser, o teu destino é nascer para morrer. Nunca vai dar nada de ser, o teu destino é nascer para morrer. Nunca sabe onde iria parar, nunca sabe para onde olhar. Já não tenho mais conselhos para dar, que Deus me guarde até me levar. Que aqui nunca vai dar nada de ser, o teu destino é nascer para morrer. Nunca vai dar nada de ser, o teu destino é nascer para morrer. Que aqui nunca vai dar nada de ser, o teu destino é nascer para morrer. Nunca vai dar nada de ser, o teu destino é nascer para morrer. Nunca vai dar nada de ser, o teu destino é
Deve conhecê-lo, já dá uns anos para cá. Sean Riley and the Slow Riders. O Afonso Rodrigues é o alter ego do Sean Riley, ou vice-versa. E agora tem um álbum a solo, em português, Areia Branca. Rompeste completamente com a sonoridade ou não? É um bocadinho inspirado no universo dos cantautores, tem uma costela mais portuguesa. Tudo isso, acho eu. Eu tento não... Quando parto para algum disco novo, há sempre alguns pilares, há sempre algumas balizas que nós delineamos, tentando ao mesmo tempo não limitar muitas canções, ou seja, impor alguma coisa a uma canção para mim é sempre algo negativo, não é? A canção deve nascer e deve-se desenvolver e nós devemos dar-lhe espaço para ela ser aquilo que ela quiser ser e depois no final perceber se faz sentido para nós usá-la ou não naquele momento. Mas tento não contrariar muito nem manipular muito a matéria-prima, chamemos-lhe assim. De qualquer das maneiras, havia aqui uma data de premissas, como dizia, que estavam na mesa, sendo que a maioria delas tinha a ver com coisas que eu gostava muito e nunca tinha feito. Desde logo a escrita em português, que era uma coisa que eu ambicionava muito fazer, nunca tinha feito. Depois a guitarra clássica, que era um instrumento que eu também nunca tinha usado nem gravado, porque em tudo aquilo que fiz até hoje, sempre que usava guitarras acústicas, usava guitarras folk com cordas de aço e nunca tinha usado a guitarra clássica. Depois a ideia das instrumentações serem todas feitas de forma digital e não recorrendo a uma banda clássica, como eu tinha na maioria dos meus projetos, em que tenho um baterista, um baixista, etc, etc, etc. Portanto, todas essas premissas acabavam por, no papel, na teoria, obrigar-me a ir para uma zona que estava um bocadinho distante daquela que era a minha habitualmente. Essa é que é a questão. Tu trabalhas, continuas a trabalhar aqui com o Filipe Costa, que está contigo desde o início do Slow Riders. Sim, desde o início. E portanto, vocês conhecem-se, trás para a frente para trás, e o vosso universo, tudo aquilo que é a vossa sonoridade está muito conhecido. Afastarem-se os dois disso é que não deve ter sido muito fácil. Eu diria que, sendo completamente sincero, não foi muito difícil, porque, como dizias e muito bem, nós temos um entendimento muito grande, temos gostos muito semelhantes. Provavelmente o Filipe é das pessoas com quem eu estou mais alinhado em termos de gostos da música, não só que fazemos, mas da música que ouvimos também. E então, durante, se calhar, 3 meses ou algo do género, antes sequer de começarmos a trabalhar em canções, nós trocávamos muitas referências. Eu mandava-lhe uma canção, ele mandava-me 2, eu mandava-lhe 3, ele mandava-me 4, e portanto nós fomos construindo o universo em que nós estávamos a mergulhar através de coisas que partilhávamos um com o outro de que gostávamos. E conseguindo fugir àquilo que eram os Slow Riders. Certo, referências de coisas que nós gostávamos que não tinha nada a ver com aquilo que nós tínhamos feito até então. Okay. Portanto, coisas que nós gostássemos de explorar. Olha o piano desta música, olha as drums deste rap, olha... Bora, vamos experimentar e vamos ver. Olha, íamos ouvindo coisas e acho que depois, quando chegámos à altura de nos sentar, eu com as canções e ele com o computador, para começarmos a construir o disco, já estávamos num universo que nós já tínhamos criado durante todo esse tempo de preparação. São 10 canções, não é? São 10 canções. 10 canções. Curiosamente, ficas a saber 2 coisas. Passou aqui no nosso... na altura, no novidade.pt, porque temos sempre tempo para uma novidade todas as semanas, e portanto passou aqui, já não lembro qual é que foi, já nem sei ou onde foi uma das duas. Passou aqui, e a outra coisa que ficas a saber, que o Filipe Costa também já esteve aqui no música.pt aqui há uns anos a conversar comigo, portanto isto o mundo é pequenino. Vocês fizeram rádio? Fizemos rádio, sim. Tens saudades disso? Daquela coisa do bichinho da rádio? Sim, eu fiz rádio. E o Filipe também, os dois na mesma rádio, na Rádio Universidade de Coimbra. Estavam a estar em Coimbra? Na altura em que estávamos na universidade, sim. Depois eu acabei por interromper os meus estudos, mas continuar na rádio durante algum tempo. E, portanto, ainda há pouco tempo voltei à Rádio Universidade de Coimbra para uma entrevista a propósito da saída do álbum e cada vez que estou num estúdio de rádio tenho memórias, não é? E memórias que eu guardo com o maior carinho. Que vocês faziam um programa em conjunto ou cada um tinha o seu? Nunca fizemos. Cada um tinha o seu. Nunca fizemos. E era programa de autor? Escolhias o que querias passar? Eu fiz as duas coisas. Quando comecei, entrei para um programa de faixa que se chamava Rock and Roll, que era basicamente um programa de segunda a sexta-feira e que cada dia era um radialista diferente. E que se movimentava na altura naquilo que fossem as balizas mais amplas do rock and roll, não é? Que íamos Tinhas liberdade de escolha, levavas o que querias? Completamente.
Depois passei para um papel um bocadinho diferente dentro da rádio, fui diretor de programação na rádio, e depois o meu último programa era um programa mais uma vez de autor à noite, mas era um programa só especializado em blues e muito focado nos blues do Delta do Mississippi, portanto era uma coisa de nicho. Certo. O que não é mau, porque ao fim e ao cabo acabas por mostrar a um público, mesmo que seja um pequenino, mas mais também, qualquer coisa. É um auditório muito específico, sim. E era na altura ainda mais específico. Coimbra era uma cidade que estava muito ligada ao rock and roll, à blues, à country, toda essa música americana, e então a gente sabia que fazia aquilo, mas que havia muita gente do outro lado que estava a ouvir à procura de coisas novas, de informação nova, de descobrir artistas, discos obscuros, essas coisas, e era isso que me dava gosto. Mas ficaste com saudades da rádio, qualquer dia voltas, se calhar? Ou podcast, ou se calhar fazes um podcast. Sim, há uns anos atrás, por acaso, tive um convite numa outra rádio, e estive lá, salvo erro, 3 meses, em que estive a fazer uma temporada durante um verão, e adorei, e era um programa com convidados. Mas agora depois começa a ser difícil, não é? Família, filhos, concertos, isso depois é um bocadinho mais difícil. A gente não pode fazer todas as coisas que gostava de fazer na vida, o tempo é limitado, não é? E vamos tendo que fazer opções à medida que a vida vai avançando, e vamos focando mais numas coisas e menos noutras. No meu caso, calhou a rádio ficar pelo caminho, mas estar ligado à música de muitas outras maneiras. Já tens 2 filhos? 2, sim. 2 rapazes? Um rapaz e uma rapariga. Equilibraste bem as coisas. E agora, o teu tempo é onde? É passado em Lisboa? Agora é um bocadinho dividido entre 3 cidades, entre Tomar, Leiria e Lisboa. Eu estive sempre em Lisboa durante os últimos 12 anos, mas agora há cerca de um ano atrás nós decidimos pôr os nossos filhos a estudar em Leiria. A minha filha mais velha ia entrar na escola primária, e nós preferimos que fossem para um sítio mais pequeno, onde tem mais família, etc. E portanto a base neste momento é Leiria, mas todas as semanas eu estou 1-2 dias, dependendo do que é necessário, em Lisboa, e vou circulando. Então, e Tomar é só para dormir? Tomar normalmente é dia sim, dia não, mas isso é ligado também a um outro projeto de trabalho, e onde eu... Então, mas a tua base é mesmo em Leiria? A base é em Leiria. A Tomar vais de vez em quando? A Tomar vou dia sim, dia não. Não, e a Lisboa também. Venho nos dias que não vou a Tomar. Não é? Lisboa venho nos dias que não vou a Tomar. Não podes começar a juntar-te mais cidades, senão depois começa a ser difícil. Onde é que eu fazia rádio? Como é que eu escolhi? Pois, não consegui. Não. Só um podcast. Convidas alguém todas as semanas e fazes lá na tua sala, convidas um amigo e fazes uma tertúlia, isso já dava. Isso já podia ser. A paternidade mudou muita coisa, não? Em termos do teu trabalho, da tua arte, claro. Não, em termos da minha arte não mudou. Se calhar é a única coisa que eu diria que não mudou. Mas como mudou a coisa mais importante de todas, que é a minha visão sobre o mundo, em última análise mudou também a minha arte. É possível. Porque não mudou no sentido da forma como eu faço, ou da disponibilidade que eu tenho para fazer, isso não mudou. Mas realmente mudou completamente a forma como eu vejo o mundo, e isso impactou obviamente a minha arte. Porque depois as preocupações são outras. E aquilo que transmites na música também há de ser outra coisa? As preocupações, as sensibilidades, é tudo diferente, não é? Eu acho que qualquer pessoa que tenha passado por isso, pela experiência de ter filhos, entende isso muito claramente, e para quem não passou por isso ou não pretende passar, a própria passagem do tempo também tem um efeito sobre eles, não é? Há um alterar constante de percepções em função simplesmente da passagem do tempo, que aliás acho que é uma das temáticas que muito ocupa o espaço deste disco, não é? No caso dos filhos, eu acho que isso, pronto, é ainda mais óbvio e mais impactante, se calhar. Temos mais para conversar. O Afonso Rodrigues está cá hoje. Hoje não é Sean Riley e não vem com os Slow Riders. O Afonso Rodrigues tem um novo trabalho. A solo chama-se Areia Branca. Onde foi que guardei o teu abraço numa caixa lá atrás? Talvez por falta de espaço. Passa o tempo, passa o fogo, vem o tédio e o cansaço. Passa o tempo, cresce o fosso, o teatro, o embaraço. Agora sempre que te vejo, nem me quero aproximar. É muita conversa, não se diz nada. Desconforto no olhar, evito saídas e lugar, só para
tanta história, os momentos, as memórias no passado, lá atrás, a viver das velhas glórias. E agora sempre que te vejo nem me quero aproximar. É muita conversa, não se diz nada, desconforto no olhar. E ainda me parte o coração, não te vou dizer que não. Caiu o véu, fiquei indiferente e eu dei a sensação, mas não tenho mais sangue para dar. Agora sempre que te vejo nem me quero aproximar. É muita conversa, não se diz nada, desconforto no olhar. E ainda me parte o coração, não te vou dizer que não. Talvez tenha sido sempre assim, ou então talvez não, mas não tenho mais sangue para dar. Foi só uma ilusão. Já vou continuar a conversar com o Afonso Rodrigues, o meu convidado hoje aqui no Música.pt, mas primeiro está na altura de descobrir a novidade desta semana. Novidade.pt, uma música nova para descobrir todas as semanas. Alô, daqui é Ana Mariano e é no calendário a minha nova canção. É uma música esperançosa que fala sobretudo da sorte que é estarmos vivos e podermos celebrar isso com as pessoas de quem gostamos. E também encontrar beleza e até um bocadinho de comédia nos desafios que vão aparecendo ao longo da vida. Eu até digo no refrão: então soltas um riso, só a rir muda o cenário, enquanto eu improviso mais um dia no calendário. Beijo grande. Os dias vão deixando pouco a pouco a sua marca, sem rodeios. São tantos os nós que já ninguém desembaraça. E eu aceito que a cada abanão vou perdendo a inocência e vou mais perto do chão. Nunca sossego nem tenho paciência quando tudo me foge da mão. Não sei bem porquê, mas aqueces-me o colchão. Quando dizes que me vês, encostas a boca à minha mão. Então soltas um riso, só a rir muda o cenário, enquanto eu improviso mais um dia no calendário. Não dou ouvidos aos conselhos que me dás. Sinto o mundo inteiro deitada no sofá, e o que acontece tem efeito dominó, até perder o controle e ver tudo ao contrário, menos a ti. Já sei que vais rir e o teu riso é visionário. Não sei bem porquê, mas aqueces-me o colchão. Quando dizes que me vês, encostas a boca à minha mão. Então soltas um riso, só a rir muda o cenário, enquanto eu improviso mais um dia no calendário. Então soltas um riso, só a rir muda o cenário, enquanto eu improviso mais um dia no calendário. Então soltas um riso, só a rir muda o cenário,
Sinto o mundo inteiro deitada no sofá. Novidade.pt. Uma música nova para descobrir todas as semanas. O Afonso Rodrigues está cá hoje, novo disco, Areia Branca. Este é o novo, dele, a solo, em português. Mas por acaso queria falar do disco, não sei se tens memória. Tens assim memória do primeiro álbum que tenha marcado profundamente? Enquanto ouvinte? Tens descoberto lá em casa, se calhar, dos teus pais, não faço Sim, ideia. sim. Sim, tenho. Eu acho que o primeiro disco que me marcou... Não, vamos lá ver. Vou ser 100% sincero. Se eu recuar aí aos meus 6, 7 anos de idade, eu lembro-me de ouvir coisas, eu tenho uma irmã mais velha, e lembro-me de ouvir coisas como, se calhar, o Bryan Adams ou uma coisa qualquer que teve impacto em mim, não é? Mas impacto que perdurasse, ou seja, impacto que eu tenha tido com música que ainda hoje é válida para mim e que ainda hoje define aquilo que eu faço, foi provavelmente o Zeca Afonso. E com uma mistura de discos que o meu pai tinha em casa. Mas E foi o quê? Consegues parar? Foi a sonoridade ou eram as letras? Eu lembro-me de forma distinta da primeira vez que ouvi, lembro-me claramente da primeira vez que ouvi A Morte Saiu à Rua. Eu acho que foi a primeira canção que me marcou, por isso é que eu digo que são discos distintos, porque há várias, Cantigas do Maio, há várias canções que me marcaram muito, mas eu acho que tudo isso, o clique foi A Morte Saiu à Rua. E eu acho que é uma mistura de 3 coisas, já pensei um bocadinho sobre isso, mas agora a posteriori, e acho que é uma mistura de 3 coisas. Isto estamos a falar de eu ter provavelmente aí 11 anos, mais ou menos, se calhar, quando esse momento ocorre, e eu acho que há ali uma mistura entre o texto, os arranjos e a interpretação, que era completamente fora tudo aquilo que eu estava habituado a ouvir em segunda mão. Lá está, as coisas que os meus amigos ouviam, os Guns N' Roses, ou que a minha irmã ouvia, ou o que fosse. E de repente aquilo teve um impacto profundo em mim, tanto que eu desde cedo defini a música de cantautor e a música, a guitarra acústica, como a minha música de eleição. E o pequeno Afonso Rodrigues já tocava alguma coisa na altura ou não tocava nada? O pequeno Afonso Rodrigues pediu um teclado aos pais. Mas já tinhas? Sim, nessa altura? Sim, mas o pequeno Afonso Rodrigues pediu um teclado aos pais no Natal, e os meus pais, eu sempre fui muito diletante, começava o judo e depois me queria ir para o handball e depois jogava futebol e depois ia para o escotismo e estava sempre a saltar. E depois lembro-me de um Natal pedir aos meus pais um sintetizador, e os sintetizadores na altura eram muito caros, e eu lembro-me da minha mãe ter uma reação muito engraçada, que foi, deu-me uma viola acústica e disse assim: olha, tens aqui uma viola acústica que é muito mais barata que um sintetizador, se tu demonstrares interesse na guitarra acústica eu depois dou-te o sintetizador. Bem pensado. E então também o meu primeiro instrumento foi uma guitarra acústica. E demonstraste interesse. E demonstrei interesse. E agora... E quando é que chegou o sintetizador? Nunca chegou porque eu depois nunca o quis. Depois eu já não quis sintetizador nenhum. Eu, depois da guitarra acústica, quis passar para uma guitarra elétrica, para um amplificador, e o meu percurso foi todo feito com guitarras, até há uns anos atrás começar a tentar arranhar alguma coisa no piano. E por exemplo, este disco tem Mas ainda algumas... podes mandar o barra à parede qualquer dia. Se tivesse a minha mãe me dar um sintetizador, ainda posso. Ela foi agora ao último concerto e adorou, portanto se calhar agora é o momento certo para dizer: mãe, olha, eu já mereço um sintetizador. Isto ninguém sabe. Mas estavas a dizer que cortei o teu raciocínio, desculpias. Não, eu dizia só isso, que a guitarra acústica nesse momento, nessa descoberta de Zeca Afonso, acabou por ser um instrumento que depois marcou toda a vida, e é uma coisa à qual estou sempre muito ligado, esta coisa da canção, guitarra e voz, seja ela americana, seja ela portuguesa, seja mais eletrificada, menos eletrificada, mas foi uma coisa que ficou comigo para sempre, e acho que também de alguma forma passou sempre na música que eu fui fazendo. Tens sonhos, tens referências, obviamente. Em inglês não faço ideia, portanto se calhar não vamos muito para esse campeonato, mas em português gostarias de fazer uma experiência com quem? Uma troca de talentos. Opa, isso é sempre muito difícil. É sempre muito... Quem é que achas que se enquadra mais ou menos no teu género? Ou não, ou podia não ser nada, podia ser uma coisa completamente fora. Olha, eu... Primeiro, se calhar feminino ou masculino? Então vamos tentar, eu vou tentar construir aqui uma resposta que seja sincera, sem ao mesmo tempo melindrar ninguém, certo, e sem ser
Vamos fazer aqui já o disclaimer. É isso. Não quero, porque há muita gente e eu posso até não me lembrar de ninguém neste momento, pessoas que são importantes, etc. Mas começar pelo seguinte: eu há pouco tempo atrás, na apresentação do álbum, tive a felicidade de ter um dos convidados nos concertos de Lisboa ter sido o Tó Trips, dos Deadcom. Os Deadcom foram uma das referências maiores para mim da música portuguesa das últimas décadas e portanto, aquilo para mim preencheu-me de uma maneira enorme tocar com o Tó, e é uma pessoa com quem um dia eu gostava de tocar. Curiosamente, eu acho que eles só saltaram mais depois da visita do António Bourdain. Talvez tenha acontecido, sim. Mas pronto, ou seja, isto para dizer que uma colaboração com o Tó seria algo que eu adoraria fazer. Há outros artistas com os quais que são portugueses, mas que eu já colaborei durante o meu processo em inglês e que também adorei fazê-lo, como o Raí. Esse já está, não é? Pronto. Para o futuro, dizer-te uma coisa mais do passado e uma coisa mais do presente futuro. Eu acho, provavelmente, depois dessa grande aprendizagem que eu tive de Zeca Afonso com o meu pai, uma coisa que eu descobri sozinho, que já não teve nada a ver com o meu pai e que eu acho que é um dos mais brilhantes escritores de canções em português, é o Jorge Palma. Portanto, para mim será sempre uma referência, independentemente de alguma vez fazer alguma coisa com ele ou não, mas acho que há coisas que ele fez que são intocáveis e de uma beleza difícil de entender e de concretizar. De coisas assim mais recentes, eu gosto... Só mais uma opção para fechar, porque acho que já deste aqui várias então, hipóteses. Mas podemos acabar, então. Okay. Não queres que diga mais nenhum? Ficamos assim. Então, assim não vou ferir suscetibilidade. Assim não te esqueces de ninguém e corre tudo bem. É isso. Olha, tens aqui... Há uma nostalgia neste disco. Falamos da vida, falamos de finitude, falamos de... É um sentimento também um bocadinho português que temos aqui na Areia Branca. É engraçado, não é? Aliás, há uma canção que se chama precisamente Saudade, que eu fiz questão de chamar Saudade por ser essa palavra tão portuguesa, e eu pela primeira vez estar a ter o prazer de poder brincar com as palavras em português. Acho que há uma nostalgia que vem de uma data de coisas. Em primeiro lugar, recordar mais uma vez que isto é um disco que começa a ser escrito em pandemia, numa altura em que nós não sabíamos o que... Mas queres dizer que isso marca logo o tom para onde tu vais ou não? Eu acho que sim, porque as primeiras coisas que eu começo a escrever em português são já de uma reflexão profunda de onde é que eu estou na minha vida, o que é que fiz até aqui, o que é que vou fazer daqui para a frente. Que acho que é uma coisa muito comum que aconteceu à maioria de nós em pandemia, e muitos de nós até demos a volta à nossa vida de uma data de maneiras. Certo. Eu mudei uma data de coisas, decisões profundas e pesadas na minha vida em função desse tempo que passámos de reflexão, não é? Portanto, eu acho que é um disco de reflexão. E acho que é um disco de uma certa nostalgia, mas não uma nostalgia do ponto de vista negativo ou do que está para trás ser melhor do que o que está para a frente. Simplesmente que o que está para trás é irrepetível, e às vezes quando nós temos consciência disso é inevitável olharmos para isso de uma forma nostálgica e de alguma forma comovida, porque é irrepetível. Isso não significa que o que vem para a frente não possa até ser melhor. Certo. Mas fica aquele momento. Olha, estamos a ficar sem tempo. 2 ou 3 perguntas rápidas só. Qual é que foi o melhor conselho que já recebeste na carreira? Que eu já fiz? Não, que já recebeste. Na tua carreira já teram assim um conselho daqueles mesmo bons. Ai, conselho, sim, desculpa. Sim. Não, já teram um conselho mesmo bom que tu disseste assim. Desculpa. Isto não está mal pensado. Eu percebi concerto, desculpa. O melhor conselho... Olha, há um conselho... Recebe sempre adiantado. Quando eu tive a oportunidade de lançar o meu primeiro disco, nós demos um concerto, depois houve uma bola de neve de eventos que aconteceram e de repente nós estávamos na possibilidade de assinar um contrato com a Valentim de Carvalho. E na altura eu liguei ao Paulo Furtado. O primeiro disco, de Sean Riley, exatamente, e Slow Riders. Exatamente. E na altura o único artista que eu conhecia que tinha um contrato discográfico era o Paulo Furtado, o Legendary Tiger Man, que não era ainda assim tão próximo meu, mas já era um conhecido com alguma proximidade. Depois viria-se a tornar um grande amigo dos últimos anos, todos estes últimos anos, mas na altura, quando eu estava na possibilidade de negociar um contrato com o Valentim de Carvalho, ele dizia, eu liguei-lhe e disse, eu tenho aqui a possibilidade de assinar um contrato e tal, não sei o quê, como é que isto é, o que é que eu faço? E eu lembro-me de forma muito clara dele ao telefone me dizer assim, lê todas as linhas e vai a todas as reuniões. Portanto, esse foi um bom conselho. Acho que não conseguimos terminar de maneira melhor. Portanto, a não ser que uma promessa tua,
que é, quando fores outra vez à Areia Branca, passas em São Bernardino e a gente vai à praia beber um café. Está prometido. Está prometido? Obrigado, Tismo. Muito obrigado, um gosto. Obrigado, Afonso. O Afonso Rodrigues, vale a pena ouvir. Álbum novo, em português agora, chama-se Areia Branca. Quer desligar, quer desligar, quer embar o passaporte, não ter mais em que pensar. Falta o ar, amavas perder o pé, sabotar a ambição, acordar noutro lugar, não ter mais em que pensar, sair para voar, de manhã ter que atuar, cabeça a girar e os dias a passar, sem sair deste lugar. Querer apagar, não querer o nome na lista, matar o protagonista, pôr o circo a arder e sair sem